Olá, caros colegas do Expert News. Estamos aqui mais uma vez trazendo para vocês novidades, desta vez na área da saúde, com um perito odontológico, o Dr. Júlio César. O Dr. Júlio César, ele é dentista há mais de 37 anos, ele foi 2 vezes presidente do CRO do Distrito Federal, ele é professor, ele é congressista, ele é uma sumidade nas questões dentárias. Então, temos o prazer aqui de apresentar então, o Dr. Júlio César, que vai falar um pouquinho para a gente sobre as questões periciais na área de odontologia. Boa tarde, Dr. Júlio César. Boa tarde, Eduardo. Olá, você que é seguidor do Expert News. É um prazer estar aqui com vocês. O Eduardo, grande amigo. Vocês aqui na Previne, aqui na minha casa, na minha clínica. Então é um prazer muito grande aqui, bater um papo aqui com vocês. Manda aí, meu amigo. Júlio, vamos assim, né? Nós estamos aqui com uma amizade, Vamos na vamos informalidade, exatamente. é. Explique para a gente, por exemplo, a questão da importância de uma perícia nessa área odontológica e quais são os casos em que ela se aplicam. Olha, eu posso dizer para você que a perícia ela é importante em todas as áreas, não só da saúde, como Sim. as áreas de relações humanas, de comércio, etc. Na odontologia, especificamente, eu posso dizer que a perícia na questão, por exemplo, do odontologista, ela é muito importante na identificação de pessoas, por exemplo, de pessoas que sofrem acidentes graves, etc. Como, por exemplo, acidentes aéreos. Eu tenho até um exemplo, aquele acidente da Gol. Sim. Nós de Brasília mandamos um perito aqui da Secretaria de Segurança para que fizesse a identificação. E a odontologia tem um papel fundamental na identificação dessas pessoas através da arcada dentária. Porque muitas das vezes as pessoas sofrem ali queimaduras que não têm condições de serem identificadas senão através dos dentes. Então a odontologia tem esse papel muito importante. A perícia odontológica tem um papel muito importante na identificação das pessoas. E também naquela questão de um trabalho mal feito de um colega, né, que pode Sim. causar um sofrimento. Isso, quando se quer verificar qualidade ou se tem um caso que paira dúvida do consumidor ou da justiça quanto àquele tipo de tratamento, o perito é fundamental ali na decisão Sim. de saber, de mostrar a falha ou a virtude do profissional. Então, é muito importante que a odontologia tenha esse profissional, a perícia, como eu disse, a perícia é muito importante para isso, para a gente dirimir dúvidas, para a gente verificar, identificar. Inclusive também tem aqueles casos que, por exemplo, a pessoa morreu há muito tempo, que é até o arqueológico, né? Que a pessoa, em investigação arqueológica, para saber o tipo de que pertencia aquele cidadão, ela também é utilizada, né? Utilizado, inclusive, para saber o que tipo de alimento ele usava. Exato. Morreu de quê? Isso, porque normalmente, quando o indivíduo, por exemplo, é carbonizado, a única identificação é através dos dentes. Porque muitas das vezes, até o osso, ele é totalmente degradado, destruído. E aí sobram os dentes e esses dentes servem justamente para essa identificação. No caso desses cadáveres ou na paleontologia, se usa muitos dentes para fazer esse tipo de identificação, para fazer esse tipo de trabalho, para saber como se vivia, o que se comia naquela época. Através dos dentes, dos desgastes do dente, já tem uma ideia de o que aquela pessoa fazia naquela determinada época. Então é muito importante. Uma pergunta muito interessante, doutor Júlio. Por que os dentes são tão resistentes a essa questão do calor intenso, do fogo? Por que eles resistem mais que o resto do corpo? Porque eles têm menos substância orgânica. O esmalte dentário, ele tem pouca substância orgânica, quase nenhuma. Por isso que ele é muito mais resistente. O tecido mole, ele é altamente orgânico. O nosso osso, ele tem muita substância orgânica no meio e água. Já o esmalte não, ele tem muito menos
substância orgânica e água. Portanto, ele resiste mais a tempo, resiste mais a fogo, etc. Entendi. E qual um caso que você trabalhou assim como perito, que te marcou, que você lembre? Talvez um caso desse de identificação, talvez um outro de colega. Cite um caso aí, por favor, que você acha icônico no seu segmento. Olha, tem um caso que eu verifiquei de uma criança com deficiência e que foi feito um trabalho de implante nessa criança e esse trabalho iatrogênico que a gente fala é quando há erro do profissional na técnica. E aí identifiquei que houve erro e antes que esse problema fosse até a justiça, eu pedi para que o profissional organizasse uma equipe para reparar aquele dano, retirar aquele implante mal adaptado num local inadequado, para que colocasse no local adequado e voltasse à saúde daquela pessoa, principalmente que naquela época era uma pessoa com deficiência. Sim, vocês estão vendo a importância de, às vezes, a coisa não chega nem até a justiça. É extrajudicial. O perito faz um parecer técnico e esse parecer já ajuda a resolver o problema sem uma necessidade de uma demanda judicial. Você vê como a importância do perito nessas questões. Eu tenho outro caso, Pode, à vontade. Tem outro caso que eu posso te falar, que esse é emblemático e o Brasil todo e pessoas de outros países também tomaram conhecimento, que foi um jovem com deficiência e eu era, na época, eu era presidente do conselho e eu me deparei com esse caso, onde extraíram os 28 dentes de uma criança de 17 anos. Absurdo. E aí passou pela perícia da Secretaria de Segurança e verificou-se que não haveria necessidade de extrair esses 28 dentes. Ou seja, poderia extrair 3 ou 4 dentes. E com isso, o profissional foi obrigado a pagar uma certa indenização. Tá? Eu participei disso. E também nós participamos depois da reabilitação dessa pessoa, através dos amigos de Brasília. Então, a perícia, a gente sabe que a perícia é muito importante para a proteção da sociedade, principalmente proteção da sociedade. Com isso, aquele que fez algum trabalho inadequado, também ele passa a ter uma responsabilidade maior a partir do momento que a perícia identifica e ele vai daí para frente tomar mais cuidados nas suas ações. Sim. Tá bom? E o conselho também é muito atento nessas questões, né, dos maus profissionais, daqueles que nem profissionais são, que atuam aí na área, às vezes de vez em quando a gente vê, né, os práticos estão por aí soltos. Então, eu acredito que até o papel do conselho também é identificar essas pessoas e também dar apoio ao perito para que, né... Justamente, na fiscalização, identificamos erros éticos e erros técnicos. Principalmente nos erros técnicos, aí a perícia tem um papel preponderante. Doutor Júlio, eu acho que em todas as áreas, não só na área da saúde, na área odontológica, é importante que o nosso trabalho também gere um benefício social para a comunidade, né, em geral. E eu também tenho um trabalho que eu vou começar ano que vem, isso é uma surpresa aí para o nosso público do Expert News, que vai ser um trabalho voluntário em termos de perícia dado à população. Mas isso é um outro tema que nós vamos entrar depois. Eu percebi que na entrada do seu consultório tem uma plaquinha de homenagem ao senhor por fazer exatamente essa questão de trabalho voluntário e solidário à população carente, né, e que necessita disso. Você quer falar um pouquinho disso? Bom, Eduardo, a gente que é da área de saúde, nós temos um papel um pouquinho diferente de outras profissões. Só de ter que diminuir a angústia das pessoas quanto às doenças já é uma grande dádiva para a gente. E mais, quando você usa essa ferramenta que se chama profissional de saúde para o bem da sociedade, independente dos recursos que ela tem, isso não é mais do que uma obrigação. E eu coloquei na minha cabeça quando eu fui fazer odontologia que além de eu sobreviver, eu tinha que usar os meus recursos em prol da sociedade, independente do que ela pudesse me retribuir. Então a gente vem fazendo há 37 anos trabalho beneficente.
na área das pessoas com deficiência, quer seja em projetos que eu tenho fora de Brasília, onde eu levo dentistas, médicos, etc., para a população mais carente. E agora, após 37 anos, pela primeira vez, eu recebi uma homenagem das escolas, do Sindicato das Escolas Particulares do Distrito Federal, reconhecendo o trabalho que a gente vem fazendo há 36 anos em Brasília. Então eu fiquei extremamente feliz, lisonjeado, e digo que isso é um reconhecimento, mas ao mesmo tempo eu coloco isso como uma obrigação da gente. Então nós temos obrigação de dar alguma coisa em troca para a sociedade. E essa é a minha missão, e eu acho que eu gostaria que você que está aí do lado, que é um profissional, você tem condições de doar alguma coisa para a sociedade. Eu acho que é esse círculo que vai fazer com que a sociedade melhore cada vez mais. É a nossa solidariedade, é o nosso compromisso com o social, e não só o compromisso conosco, porque nós não vivemos só nesse planeta. Perfeito. Homenagem muito bem prestada. Na verdade, o que a gente recebe, acho que é aqui dentro, né? As placas são apenas para pedaços de madeira, de metal, mas o que engrandece a gente, que faz, eu acho, a satisfação, é a gente saber que fez o nosso dever cumprido e dormir bem no travesseiro, né? O bom é servir. A gente servir, a gente ganha mais do que receber. Tá Perfeitamente. Bom? E para finalizar, doutor Júlio, o que o senhor daria de dica ao colega que está começando na odontologia, que está formando seu consultório, para que ele possa, porque muitos formandos não sabem que com a odontologia ele também pode atuar como perito. Só se inscrever nas varas periciais, nas varas de justiça, e podem atuar nas áreas periciais. E quais seriam as dicas que o senhor daria aos novos colegas que estão começando aí? Primeiro que ele vai periciar normalmente dentro da especialidade dele. Primeiro, importante que ele faça uma especialidade, mas antes de fazer uma especialidade, ele tem que ter experiência em odontologia. Porque o perito não enxerga só pontualmente, ele tem que ter uma visão geral do que está acontecendo ali. Por isso que é importante, para ele fazer uma perícia, ele depende de vários outros elementos. É importante a experiência dele de vida, a especialização, a vontade e mais de tudo, o que é mais importante é a questão ética, porque ali, como perito, ele vai estar decidindo a vida não só do profissional, como a vida da sociedade, a vida de um terceiro. Portanto, a ética é uma condição sine qua non para que ele seja um bom perito. Pois é, concordo plenamente, até porque se faz uma perícia errada, pode enterrar uma pessoa como outra. Isso aí gera um N problemas com a família, né, por exemplo. É isso. Então você fez uma observação extremamente importante. Se você fizer uma perícia errada, no caso, por exemplo, um médico, se faz uma perícia errada, se identifica uma situação daquele paciente inadequada, você pode até enterrar. Exatamente. Uma situação extremamente grosseira, grave, vamos dizer assim, pode enterrar uma pessoa viva. Exatamente. A gente lida, nesse caso, o perito na área científica, área médica, lida com valores maiores até, que não são só os valores que a gente tem, que são os financeiros, que são os cíveis da vida, do dia a dia, são os valores da vida, né? Então é de suma importância o trabalho desses profissionais. Estamos encerrando aqui então mais esse Expert News com a sumidade aqui, Dr. Júlio César, agradecendo então o tempo que ele está cedendo para nós aqui. Dr. Júlio César, muito obrigado. Eduardo, note que a sumidade é por conta dele, a gente é simplesmente esforçado e um pouquinho experiente. E trabalha com ética, e eu acho que esse é o caminho do sucesso. Muito obrigado a todos aí do Expert News. Estarei sempre à disposição assim que o Dr. Eduardo aqui... Nossa casa é aberta. A casa aqui está aberta a todos vocês, tá bom? Muito obrigado, que vocês tenham uma boa tarde e uma boa semana. Obrigado e continue nos seguindo no Expert News. Venham com a gente.